Olá, saudações a todos. Seja muito bem-vindo ao CPTEC, o curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Nós vamos dar continuidade ao estudo da trigonometria na circunferência, tá bom? Ou seja, nós estamos numa série de aulas envolvendo seno, cosseno, tangente, cotangente, arcos e medidas, não é? Tudo isso é em cima da circunferência trigonométrica, que é essa daqui. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, vai lá e assiste. Tem muita aula bacana lá para você que quer aprender trigonometria na circunferência trigonométrica. Tá muito legal essa série de aulas aí, tá bom? E se você não é inscrito ainda no nosso canal, vai lá, faz a sua inscrição aí para você não perder nenhuma aula aqui de matemática e também de física, né? Você que é aluno aí da educação básica, quer aprender matemática, quer aprender física, é aqui com a gente, tá bom? E o que é a secante de um arco na circunferência trigonométrica? Vamos lá. Vamos considerar um ângulo aqui, ó, um arco X, pertencente ao intervalo de 0 a 2π, tá bom? De modo que o x seja diferente de π sobre 2 e seja diferente de 3π sobre 2 também, tá bom? Então, esse arco OP que você está vendo aqui na circunferência trigonométrica, ele determina esse ângulo X aqui, tá legal? E esse eixo aqui em rosa, essa linha em rosa que você está vendo, é o eixo das secantes. Observe que o eixo das secantes, ele é um eixo suporte do eixo dos cossenos, tá bom? Só que o eixo dos cossenos, ele varia apenas de 1 até -1, não é verdade? Agora o eixo das secantes não, é um eixo que ele não tem fim, à sua esquerda nem à sua direita, tá bom? Então agora como é que a gente determina a secante desse arco X? Bom, agora eu vou traçar uma reta tangente na circunferência trigonométrica exatamente nesse ponto P aqui, ó, que é a extremidade do nosso arco na circunferência trigonométrica. A interseção dessa nossa reta tangente com o eixo aqui das secantes, eu vou chamar aqui de ponto D. Tá aqui, ponto B. Então, a secante desse arco X é esse segmento BC que você está vendo aqui, ó. Essa, então, é a definição da secante, destacado aqui por essa setinha em azul claro. Então, vou escrever aqui para vocês, ó, esse segmento BC aqui é a secante de X, tá bom? É muito importante você saber fazer essa construção aqui na circunferência trigonométrica para você ter um entendimento legal, para você aprender a trabalhar com a circunferência trigonométrica, tá bom? Não faz sentido você apenas memorizar fórmulas, você apenas... É importante você saber esses valores decorados já, mas você entender de onde vêm esses valores é assim muito bacana, muito legal, principalmente na hora de resolver questões de prova. Agora vamos observar na nossa circunferência trigonométrica aqui os valores de seno de x e cosseno de x. Bom, o seno de x é essa altura que você está vendo aqui. Então vou escrever aqui, ó, seno x, tá bom? E o cosseno de x é esse outro pedacinho aqui, ó. Então vou colocar aqui cosseno de x. Esse ponto aqui sobre o eixo dos senos, eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar ele, por exemplo, de M. Então, esse ponto aqui é o ponto M. Bom, esse triângulo que você está vendo aqui, o triângulo MPC, ele é um triângulo retângulo. Até porque o cosseno, né? Esse segmento aqui, esse cateto que você está vendo aqui, ele é paralelo ao eixo dos cossenos. Tá bom? E nós sabemos que essa reta aqui, ó, em laranja, que você está vendo, como ela é tangente à nossa circunferência trigonométrica, aqui no ponto P nós também temos um ângulo de 90 graus. Ou seja, o triângulo PCB, ele também é um triângulo retângulo. Vamos observar bem, então, os ângulos desses dois triângulos aí. Ó. O ângulo MPC, isso aqui, ó, MPC, ele é igual ao ângulo BCP. Por quê, professor Luiz Antônio? Bom, pelo seguinte, já que os segmentos MP
e CB eles são paralelos, nós temos aqui que esse ângulo aqui ele também é o ângulo X, ó, tá legal? Então esses dois ângulos são congruentes. E além disso, os dois triângulos são retângulos, né? O ângulo lá no vértice M, ele é 90 graus, o ângulo no vértice P também é 90 graus. Então nós podemos afirmar que os triângulos MPC e PCB, eles são semelhantes devido a esses ângulos aqui internos que são congruentes, tá bom? Então nós vamos montar uma proporção, vamos escrever uma proporção relacionando os lados desses dois triângulos aí. Então eu posso dizer que BC está para PC na mesma razão que PC está para MP. E com isso, nós vamos chegar a um resultado muito interessante que vai ser uma relação fundamental da trigonometria. O segmento BC, observe, é a secante do nosso ângulo X. O segmento PC é o raio da nossa circunferência trigonométrica que mede 1. Então aqui aparece o PC de novo e aqui o MP é o cosseno de X. Então olha que resultado interessante que a gente chegou aqui, ó. Nós concluímos que a secante de um arco na circunferência trigonométrica e o cosseno do mesmo arco são funções trigonométricas inversas. Resultado importante aí que você precisa saber para a resolução de muitos exercícios. E o sinal da secante? Bom, se o arco for um arco do primeiro quadrante ou do quarto quadrante, a secante desse arco ela vai ser positiva. Nessa ilustração nós temos um arco do primeiro quadrante. Podemos observar que a secante ela é positiva. Isso porque a secante, o eixo da secante, o centro está aqui, ó, daqui para a direita nós temos valores da secante positivo. E daqui para a esquerda nós temos valores da secante negativo. Olha aí um outro arco aí, onde a secante também é positiva. Nesse caso, o arco é do quarto quadrante. Observe aqui a extremidade, ó, nesse ponto P aqui, tá vendo? Então, tracei uma reta tangente à nossa circunferência trigonométrica nesse ponto P, ou seja, na extremidade do arco, formando um ângulo aqui de 90 graus. E olha a interseção desse segmento PB, tá vendo? Com o eixo das secantes. Então, a secante é esse segmento BC que você está vendo aqui. E ele é positivo, né? Porque está da origem aqui do nosso, digamos assim, plano cartesiano para a direita. Mas se o arco na nossa circunferência pertence ao segundo quadrante ou pertence ao terceiro quadrante, a secante do nosso arco ela vai ser negativa, vai ser menor que zero. Na ilustração, nós temos um arco do segundo quadrante. Observe que a origem do nosso arco está aqui, na origem dos arcos, na circunferência trigonométrica, e a sua extremidade está aqui no ponto P, que é o segundo quadrante. Tracei a reta tangente à circunferência trigonométrica no ponto P, tá vendo? A interseção do segmento BP com o eixo das secantes está aqui no ponto B. E nesse ponto aqui, a secante ela é negativa, porque está à esquerda da origem aqui, ó. Tá bom? Então é muito importante você saber também definir o sinal. Tá aí agora o arco do terceiro quadrante para você observar o sinal da secante, tá legal? O nosso arco X agora, ele tem a origem, a extremidade, né, do arco, está aqui no ponto P. E aí eu tracei aqui a nossa reta tangente à circunferência trigonométrica. Observe a interseção do eixo das secantes com o nosso segmento BP, está aqui, ó. E nesse ponto a nossa secante ela é negativa. Suponhamos então que apareça na sua prova a seguinte questão: qual o valor da secante de 30 graus na circunferência trigonométrica? E aí você tem essa ilustração aqui, ó, o arco de 30 graus escrito, desenhado lá na circunferência trigonométrica, tá bom? O ângulo de 30 graus ele determina esse arco aqui, ó, o arco OP, tá bom? E aí eu quero saber quanto vale a secante. A gente já sabe que a secante de 30 graus
é esse segmento BC aqui, tá legal? Mas eu quero saber qual é o valor, quanto vale esse segmento BC. Bom, é bem tranquilo, porque nós já sabemos que a secante de um arco na circunferência trigonométrica é o inverso do cosseno, não é verdade? Então, para calcular a secante de 30 graus, ou π sobre 6, basta você calcular o inverso do cosseno de 30 graus. E lá na tabela trigonométrica, o cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Portanto, a secante de 30 graus vai valer 2 sobre raiz de 3. É claro que nós temos que racionalizar o denominador dessa fração aqui para apresentar uma resposta mais bonita, uma resposta onde o denominador da fração seja um número racional. Então, a gente vai multiplicar pela raiz de 3, o numerador e o denominador. Esse é o processo de racionalização e vamos chegar à conclusão que a secante de 30 graus vai ser igual a 2 raiz de 3 sobre 3. Então, você consegue resolver tranquilamente um probleminha desse aí se cair na tua prova, tá vendo? Se você conhece a relação fundamental da trigonometria, né, que é essa aqui, a secante de um arco da circunferência trigonométrica é o inverso do cosseno. Então tá aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, o estudo da secante na circunferência trigonométrica. Eu espero que tenha ficado esclarecido para você, eu espero ter contribuído para os seus estudos e a sua preparação. Um grande abraço, até a próxima aula.